Graça e paz. Apóstolo Paulo sempre saudava. Todas as suas cartas ele dizia assim: graça seja a vós e paz da parte de Deus, o Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as cartas dele, no início de cada capítulo, você vai ver essa saudação. E paz no hebraico é Shalom, Shalom Adonai. Muito bom dia para você. Seja boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja o dia que você for assistir este devocional, esse simples devocional, que você seja abençoado, edificado através da palavra de Deus. Porque é Deus, somente Ele, que nos transforma. Através da palavra dEle, que é viva e eficaz, que causa transformação em nossas vidas. Eu e você somos apenas instrumento na mão de Deus, somos apenas um vaso de barro moldado pelo oleiro, o nosso Deus Pai. Eu irei ler em Gálatas, a qual escreveu o apóstolo Paulo, que diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Pois persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda de agradar aos homens, não deveria ser servo de Cristo. Apóstolo Paulo escreveu Gálatas, a igreja Galácia. E além dele, no capítulo 1, vai retratar sobre o perigo de abandonar o verdadeiro evangelho. E ele também falou sobre a quem ele estava agradando, para qual realmente o evangelho ele estava sendo pregado, que é o evangelho de Jesus. Ele dizia: quero buscar a aprovação do Senhor ou dos homens? E o nosso devocional tem um tema. Você tem buscado a aprovação de Deus ou dos homens? Será que tudo que nós temos feito é para agradar a Deus? É para chamar a atenção de Deus? Ou para os homens? Ou para chamar a atenção dos homens? Eu li algo, eu fiz questão de escrever, achei muito interessante, que diz assim: quem nunca fez algo querendo ser reconhecido pelas pessoas? Acredito, que todo mundo já viveu um momento assim. Ou até mesmo vive que ainda não foi liberto. Não foi liberto disso, de agradar as pessoas. Tão somente nós precisamos agradar o único, ao nosso Deus. Que tudo que nós formos fazer, que nós possamos fazer para a honra e a glória de Deus. Somente para Ele. O seu fôlego de vida, o seu levantar, o seu andar, o seu deitar, que seja para a glória de Deus. O seu louvor, a sua adoração, seja no chuveiro, seja na sua casa ensaiando, para você louvar algum lugar na igreja, com microfone e sem microfone, falando da palavra de Deus nas redes sociais, com microfone e sem microfone, na igreja, independente do lugar que Deus te levar, que seja para honrar o nome de Deus. E que nós possamos fazer tudo, oferecer o nosso melhor para Deus. E diz assim: isso é normal, pois todo ser humano tem a necessidade de ser aceito e acolhido. Mas chega em um momento em que para nós obedecermos a Deus, precisamos de escolher. Porque não tem como a gente fazer as duas coisas, agradar a Deus e agradar aos homens. Aí você tem que fazer uma pergunta:
A quem eu quero agradar? Tudo que eu estou fazendo, para quê? Para eu ter um título? Ou é realmente para eu agradar ao meu Deus? Para a honra e a glória dele? Quero buscar a aprovação do meu Deus, do meu Senhor ou dos homens? Tem um versículo, alguns versículos no mesmo capítulo, capítulo 1, que diz assim, olha, o apóstolo Paulo disse, versículo 13, 14, 15 e 16. Porque ouviste minhas conversas anteriormente sobre quando eu vivia no judaísmo, isso quando ele não teve um encontro com Deus ainda. Como excessivamente eu persegui a igreja de Deus e a assolava. Superava na religião judaica as muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve Deus, esse versículo é maravilhoso, que me separou desde o ventre de minha mãe e me chamou pela sua graça. Deus sabia quem seria apóstolo Paulo. De Saulo a perseguidor de cristãos, seria o segundo maior missionário depois de Jesus na terra. Seria um homem abençoado que transformaria muitas pessoas, que levantaria muitas igrejas e disse mais, revelar seu Filho em mim, glória a Deus. Deus tem que se revelar em nós. Se permita isso, para que eu pregasse entre os gentios. Imediatamente não consultei a carne e sangue, mas ele fez a vontade daquele que o chamou. Que eu e você vinha ouvir a voz de Deus, que eu e você vinha fazer tão somente a vontade de Deus e perder essa, querer de poder agradar as pessoas. Quando você for louvar, adorar a Deus, que você adora ao Pai em espírito e em verdade, que você dê o seu melhor na sua adoração sem preocupar, o que as pessoas vão achar da sua voz, do seu louvor. Se você for pregar a palavra de Deus, seja na igreja, fora da igreja, com microfone e sem microfone, que você dê o seu melhor. E sem preocupar com o que as pessoas vão pensar. Se a palavra vai agradar ou não o ouvido de alguém. Tão somente tem que agradar ao Senhor. Eu fui gravar um pequeno devocional esses dias. E quando eu estava gravando e meu esposo ouvindo, e ele disse, Kelly, as pessoas precisam ouvir. Não é uma palavra de conforto. Né? Tem muitas pessoas que gostam só de ouvir essas palavras. Mas eu falei assim, sim, mas também preciso ouvir palavras de confronto. E eu prego não o que as pessoas querem ouvir, o que Deus quer que elas ouçam. Mesmo que a palavra de Deus não venha falar com todos, né? Você chega na igreja, às vezes você ouve uma palavra maravilhosa, mas ela não edificou tanto a sua vida, não foi para você, foi para o seu irmão, mas você recebeu ela, porque ela veio transmitida através de Deus. Mas ela não falou de uma forma que falou com o outro. Mas ela não volta vazia. Mesmo que seja para falar com uma pessoa, eu já atendi o chamado de Deus. Então, faça a vontade de Deus. Agrada tão somente ao Senhor. Deus não está preocupado com títulos. Não. Muitas pessoas têm títulos, seja de pastor, missionários, não é verdade? Pregadores, mas de fato não tem feito
a vontade de Deus, mas de fato não tem agradado a Deus. Muitas pessoas que estão no anonimatos fazem tanto a vontade de Deus, ouvem a vontade de Deus. Conheço pessoas, mulheres, homens de Deus, que têm um conhecimento, além do conhecimento da Bíblia, de fato conhece a Bíblia, teologicamente falando, mas também, além disso, tem a essência do Espírito Santo de Deus. Fazem muito mais do que aqueles que têm o título, que são famosos. Deus, Ele quer que nós levantamos e sejamos aquela geração, sabe, que Ele disse para a mulher samaritana, que o Pai está em busca de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Aqueles que quando chega no templo, quando chega no secreto para falar com Ele, derrama sua alma, derrama o seu coração e fala com Deus. Seja como Davi, que falava, derramava sua alma ao Senhor, pedia perdão. O homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos ser homens e mulheres que venham agradar ao coração de Deus. Que possamos ser homens e mulheres que adoram ao Pai em espírito e em verdade, que busca tão somente a aprovação de Deus. Claro, respeitar os nossos líderes, sim, mas principalmente a Deus, porque muitas pessoas esquecem quem chamou elas foi Deus. Então lembra, quem é você? Quem é você em Deus? Você foi não só chamado, mas escolhido por Deus. E Deus te escolheu a dedo. Quando eu li esse versículo, que diz que o Senhor já conhecia, chamou ele, apóstolo Paulo, desde o ventre da mãe dele. E olha, que quantos caminhos errados ele percorreu. E ele começou, quando ele teve um encontro com Deus, ele começou a falar do verdadeiro evangelho, que é de Jesus Cristo. E eu lembro de Jeremias, quando Jeremias, o Senhor chamou ele e ele disse, Senhor, não sei falar. E o Senhor falou assim, eu te chamei desde o ventre. Então Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, tão somente para você ter a aprovação de Deus. Amém. Deus, Ele te abençoa, que Ele te guarda, que Deus venha abrir os seus olhos espirituais e venha fazer com que seus ouvidos sejam sensíveis para ouvir e atender o chamado à voz do Senhor. Que você seja como Samuel, que ouviu a voz de Deus e preferiu fazer a vontade de Deus. Mesmo se Eli ou não agradasse a profecia, o que Deus mandou ele falar sobre os filhos dele, e ele falou, porque ele tão somente quis obedecer a Deus. Que você venha ser transformado como foi apóstolo Paulo e falar do evangelho de Jesus. Amém? Que sejamos uma geração para buscar a aprovação tão somente de Deus. Deus abençoe você poderosamente. Um abraço fraternal.